A graça e a paz, amém? A graça e a paz, povo metodista, amém? Eu falei para o pastor que atleticano não nasce, atleticano estreia, aleluia. Mas ele ficou meio bravo comigo, né? Mas tudo certo. Amados, independente de qualquer situação de time de futebol, a grande questão é que nós estamos unidos só por um propósito. É vida na vida, ganhar vida para Jesus e apresentar o reino de Deus a todas as pessoas da face da terra. E nesta noite é tão especial para mim, porque o que muitos devem estar perguntando, né? O que esse pastor está fazendo aqui? Eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar a Deus. Apesar de eu morar tão distante, lá no sul, mas Deus une não pessoas, Deus une propósitos. Deus junta pessoas para unir o propósito dele. Então, nesta noite, eu queria te desafiar a deixar, ou assim, se permitir ser cuidado por Deus, né? Porque muitas vezes nós queremos cuidar do outro, mas nós não nos deixamos ser cuidado por Deus. Eu ia pegar o violeiro, cadê o violeiro? Cantou tão bonito aí, cadê ele que tocou o violão? Já correu? Vem cá você mesmo, vamos trabalhar, vamos? Vem trabalhar um pouquinho. Fala Deus, fala Deus. Viu? Tá bom. Faz aquele fundo que só você sabe fazer. Mas eu queria que você orasse aí com o seu irmão, mesmo que você conhece ele, pede dar licença, mesmo sentado, enquanto ele vai fazer um fundinho. Porque Deus quer cuidar de você, mas Deus quer usar a tua vida para cuidar do outro. Amém? E de repente você pode nesta noite dizer assim, mas quem eu sou ou quem sou eu? Mas Deus faz, eu te fiz, eu te conheço e eu confio em você. Então, ora pelo seu irmão aí, enquanto ele vai fazer um fundinho ali, né, pode dedilhar, fique à vontade. Nós vamos estar orando, né, para que Deus possa ouvir a sua oração, né? De repente você não tem esse costume, lá na nossa igreja a gente tem esse costume, mas quebra os paradigmas, quebra as barreiras, deixa Deus falar contigo de uma forma diferente, né? E seja profeta de Deus, profetiza do Senhor na vida do teu irmão, da tua irmã. De repente você nunca orou com ele, ou se de repente você só recebeu oração, mas deixa Deus usar a tua vida. Enquanto eu vou estar orando, você esteja orando por ele também. Senhor Deus e Pai, nesta noite tão especial, o Senhor nos deslocou de um lugar tão distante, Pai. Mas o Senhor tem um propósito nessa noite. É trazer o teu cuidado, mostrar para o teu povo, Pai, o cuidado que o Senhor tem pela vida deles, Pai. Um cuidado tão maravilhoso, Pai, porque o seu amor é um amor ágape. Deus, o teu cuidado vai além do amor de pai, vai além do amor de irmão, vai além do amor de esposo, de esposa, de filho. Mas é um amor que vai muito além que nós possamos imaginar, Pai. Mas nessa noite, nesta igreja, eu clamo, Pai, que o teu amor venha jorrar deste altar, Senhor, até a porta. Deus, da porta para este altar, alcançando todo esse espaço e através, Senhor, desta igreja, Pai, possa alcançar toda esta cidade, Pai. Espírito Santo de Deus, olha para a vida do meu irmão, olha para a vida da minha irmã. Muitas vezes ele pode estar se sentindo abandonado, muitas vezes ele pode estar se sentindo, Senhor, que não foi cuidado da forma que devia, mas só quem tem o perfeito amor é o Senhor Jesus, Pai. Só quem tem o perfeito cuidado é o Senhor Jesus, Pai. Mas nós, como teus filhos e tuas filhas, nós estamos sujeitos às falhas, aos erros. Muitas vezes nós não cuidamos direito, muitas vezes nós não derramamos o amor que devemos direito, muitas vezes não fazemos as coisas que deveríamos fazer devido a várias circunstâncias, Pai. Mas nessa noite, Pai, o Senhor vem renovar o amor da tua igreja, Pai. Renova o amor da tua igreja, Senhor, um pelos outros.
Renova o amor da tua igreja em todos os ministérios. Renova o amor da tua igreja por este bairro, por esta cidade. Renova o amor pela tua igreja, Senhor, pelas questões que só o Senhor pode colocar para cada um, Pai. Que eles não venham ter dúvida, mas eles possam ter certeza, Pai. Deus, eu clamo nesta noite pelo teu cuidado. Levanta homens e mulheres neste lugar, Pai. Levanta juvenis, levanta criança, levanta adolescente, que queiram, Senhor, novamente se apaixonar pelo Senhor, Pai. Que queira novamente viver o teu propósito, que queira novamente conhecer os dons e os teus mistérios, Pai. Deus, levanta uma igreja apaixonada por ti, Pai. Deus, aviva a tua obra neste lugar, Deus. Pai, reaquece os corações, Pai. Deus, sopra um fogo, Senhor, neste lugar. Não deixa que a brasa se apague, não deixa que a chama se apague. Pai, tira do banco, Pai, aqueles que estão acomodados, Pai. Tira do banco, Pai, aqueles que muitas vezes já perderam a esperança. Mas mostra para ele que Tu é Deus, Pai. Mostra para eles que eles têm valor, Pai. E o Senhor, através da vida deles, quer alcançar outras pessoas, Pai. Deus, muito obrigado por conhecer mais uma família na fé. Uma família metodista, família do coração aquecido, Pai. Mas não deixa que nós só venhamos contar a história de um homem chamado John Wesley, Pai. Não deixe que nós venhamos só contar a história do coração aquecido. Não deixe que nós, Senhor, venha só contar a história de um movimento. Mas, Senhor, usa a nossa vida, passemos um movimento enquanto tivermos vida nessa terra, Pai. Oh, Senhor, Tu és Deus. Tu és Deus, Pai, e nós somos Teus, Pai. Por isso, fica com a Tua igreja e ministra a nós, Senhor, através da Tua palavra. E nos ajuda, Senhor, a voltar ao centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Dá uma salva de palmas para o Senhor bem forte. Fala para o irmão que está para o seu lado agora. Obrigado, Violino. Pode voltar lá, para você não cansar muito. Fala para o irmão que está do seu lado. Deus vai falar contigo. Aponta para ele assim, ó. Deus vai falar contigo. Fala para ele. O culto não é para aquele que não veio, não. O culto é para aquele que está aqui dentro. Pode falar aí, ó. Viu? O culto não é para aquele que não veio, não. O culto é para nós. Amados, nessa noite nós queremos... Não teve como, eu orei, eu visitei. Eu estou muito feliz. Já fiz até visita hoje. Visitei a Dona Irene. Né, pastor? A Dona Irene, eu fui até no hospital. Viu que visita boa que vai trabalhar? Pastor, bota a gente para trabalhar para caramba aqui, né? Fizemos visita, fomos na Missão Vida, subimos, tomamos café naquela igreja lá, qual é o nome? Que eu gostei lá da vista lá. Carapina, fomos lá no Carapina, né? Mas rodamos a cidade. E quando nós olhamos, nós falamos, Deus, muito obrigado, que eu pude conhecer em Minas Gerais um povo chamado metodista. E quando nós, olhando tudo isso, falei, que mensagem eu vou trazer nesta noite? Porque eu gosto de maná fresco, esse negócio de maná requentado eu não gosto muito não, sabe? E eu falei assim, eu trago uma mensagem para que o povo possa entender o que tu tem para eles. E aí, amados, Deus me levou em Atos dos Apóstolos. E Atos dos Apóstolos é um livro que São Lucas recorda as ações dos apóstolos, particularmente foi São Pedro, São Paulo, de quem era companheiro de viagem, e é de certo modo centro entre o Evangelho e Epístolas. Então você vê que Atos dos Apóstolos, já tinha o livro, Atos dos Apóstolos. Então nesta noite, quando nós olhamos para esse livro, em Atos dos Apóstolos, no capítulo, eu vou citando assim para a gente ganhar tempo, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 27, ele fala sobre um homem chamado Barnabé. Aleluia. Fala assim, toda a igreja precisa de um Barnabé. Glória a Deus por isso. Seja um Barnabé na sua igreja. Aleluia. E diz assim, mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que eles lhe falaram. E como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Barnabé estava falando de quem? De Saulo.
Barnabé estava falando de um homem que até os discípulos estavam com medo dele. Barnabé estava falando de alguém que Deus tinha mudado de vida, aleluia. Tem alguém nessa cidade que precisa encontrar Jesus, mas ele precisa, Deus quer deixar que você leve ele e apresente Jesus. Deus está preparando você para esse Saulo, que muitas vezes a igreja não vê como resposta, mas tem muitos Saulos perdidos em Valadares que está precisando de um Barnabé, aleluia. Mas nessa noite eu também quero te animar, amados, de dizer que esse mesmo Barnabé é aquele que tinha um coração doador. Em Atos capítulo 4, do 36 ao 37, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé também, ele tinha um coração generoso. Barnabé também ofertava na missão. Barnabé também tinha algo em prol da obra do Senhor. E nesta noite eu quero te desafiar a orar ao Senhor. Senhor Deus, independente da crise mundial, me dê um coração generoso. Aleluia! Senhor, independente da crise mundial, me dê um coração generoso. Mas esse Barnabé, José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, amados, que quer dizer filho da exortação, reconhecido pelos apóstolos como aquele que se aproxima para, olha a função do Barnabé, ajudar, encorajar, estimular, conciliar, consolar e instruir. Então, o Barnabé ele tem uma função específica. E aí, de repente, você fala assim para mim, ou fala para Deus, Deus, eu não sou capaz de ajudar ninguém. Eu não sou capaz de encorajar ninguém. Eu não sou capaz de estimular ninguém. Eu não sou capaz, Senhor, de conciliar nada. Eu não tenho condições de consolar nada e não tenho condições de instruir nada. Mas nessa noite, o Senhor joga por terra toda essa sua fala e fala, eu que te fiz, eu que te conheço, eu que te dou condições. Eu chamo, eu capacito e eu envio. Aleluia! Não é o teu discurso que convence a Deus, porque Ele te conhece, amados. Então, quando nós cantamos uma música que eu gosto muito, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Porque muitas vezes, nada de ficar sofrendo angústia e dor, nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é. Quem fala isso para nós é o inimigo das nossas vidas. Mas Deus fala para nós, eu quero falar do valor que você tem. Aleluia! Então a igreja para Cristo tem valor. Você para Cristo tem valor. E nós olhamos com todo cuidado. Quando nós vemos também que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao plano do conhecimento da verdade. E como alguém vai chegar ao conhecimento da verdade se não for através da minha vida e da sua? Amados, nesta noite Deus está dizendo, eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim, mas todos nós precisamos de Cristo até o fim. Então Deus está trazendo à igreja uma reflexão para dizer, amados metodistas da cidade de Valadares, governador Valadares, tem muita gente ainda que precisa conhecer-me. Existem muitas pessoas ainda que precisam ter uma experiência comigo, mas eu preciso que vocês me ajudem. Eu preciso que vocês vão até elas e anunciem apenas o meu nome, porque abrir a boca, pregar é com vocês, mas quem convence o homem e quem convence a mulher é o Espírito Santo. Aleluia! Deus está dizendo para nós, abra a boca, o resto eu faço.
Fale do meu amor, que o resto eu faço. Fale das maravilhas, que o resto eu faço. Quantas pessoas já receberam cura nesta igreja? Quantas pessoas já receberam provisões nessa igreja? Quantas pessoas já receberam livramentos nessa igreja? Então, testemunhe o que você tem, não invente mais nada. Só testemunhe aquilo que Deus fez na tua vida, mano. Porque o resto Deus vai fazer. E quando nós olhamos para a vida desse homem, chamado Barnabé, ele diz: eu preciso ajudar alguém, eu preciso instruir, eu preciso consolar, eu preciso mostrar o caminho. Mas como é que alguém mostra o caminho sem falar com aquele que é o dono do caminho? E aí, chegamos até aqui, algo muito importante, nós precisamos voltar, que nem uma criança falou aqui, oração, tempo com Deus. Nós precisamos orar a Deus para que Deus nos mostre o caminho. Então, o Barnabé, ele pode ser alguém que vai ajudar, mas antes dele ajudar, ele precisa buscar direcionamento no Pai. Mas o que o inimigo faz conosco? Nos coloca cheio de atividades, nos joga um monte de função, que a gente fala assim, não tem tempo para nada, 24 horas está muito pouco tempo. Mas nessa noite, o Senhor fala comigo e contigo, volte para o centro da minha vontade. Você lembra aquelas vezes que você acordava de madrugada, que você orava? Lembra aquelas vezes que você orava e Deus te respondia, a vida era mais fácil? Você lembra as vezes que quando você orava, alguém dava um testemunho e falava, irmã, eu fui isso, mas você falou, nossa, nem ela sabe que eu estava orando por ela. E hoje, muitas vezes, nós não escutamos mais essa resposta, porque muitas vezes nós não acreditamos mais no Deus que nós servimos, porque entramos no automático. Somos metodistas, mas entramos no métodos. Somos metodistas, entramos na forma. Mas esquecemos que o nosso fundador orava. Esquecemos que o fundador do movimento orava. E eu te pergunto, quanto tempo você tem gasto de oração? Quanto tempo você ora antes de tomar uma decisão? Quanto tempo você ora para dizer para sua esposa ou para o seu esposo, compra isso, não compra? Investe nisso, não investe? Vá, fica. Quanto tempo você gasta? Quanto tempo você se prepara? Então, amados, o Senhor está nos trazendo para um novo tempo. E como Igreja Metodista Central de Governador Valadares, nós precisamos criar ou buscar um novo tempo da parte de Deus. Primeiro, orar mais. Segundo, dizer, eis-me aqui. E terceiro, testemunhar as boas novas do Senhor Jesus. Aleluia! Amados, quando nós olhamos a qualidade do Barnabé para uma boa consolação, nós precisamos dizer que eu não só consolo, mas como eu trago essa pessoa que eu estou falando com ela para mais perto de Cristo Jesus. E eu começo a desenvolver com ela um crescimento espiritual. Eu oro com ela. Eu ensino a palavra de Deus para ela. Eu mostro para ela o que eu fiz, o manual que eu usei, para que hoje eu possa estar diferente dessa forma. Então, esta pessoa, ela precisa entender como é que ela faz para também desenvolver uma vida de crescimento na sua espiritualidade. Mas se eu não consigo fazer isso comigo, como é que eu vou ensinar o outro? Então eu preciso passar pela minha experiência também para poder ensinar. Porque senão eu não vou ter o que dar para ela. Mas eu apenas vou apresentar Jesus de qualquer jeito. E Jesus não é qualquer um. Jesus é o Rei dos Reis. Aleluia! Jesus é o Rei dos Reis. Jesus não pode ser tratado de qualquer jeito. Jesus não é o cara. Jesus não é o brother. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é aquele que resolve aonde não tem solução. Jesus é aquele que salva aonde não tem salvação. Mas eu preciso entender que esse Jesus, Ele é o Senhor da minha vida. Amados, quando nós começamos a investir nós começamos a
a entender os milagres que Deus faz. Sabe por quê? Quantas pessoas oraram para você estar aqui dentro, hoje? Você sabe quem orou por você, para você aceitar Jesus? Tem alguém que sabe? Levanta a mão assim. Tem alguém que sabe assim? Eu não vou te chamar aqui na frente não, fica tranquilo. Assim, ó, a minha avó orou para mim, o meu pai, a minha mãe. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Para você estar aqui hoje, teve alguém que pagou o preço de oração lá atrás, amado. Hoje você está limpo, hoje você está bonito, hoje você está cheiroso, hoje você é filho amado. Mas antes disso, só Jesus sabe quem era você, e você mesmo. Mas teve alguém que orou, teve alguém que investiu na sua vida, porque acreditava na sua mudança. Teve alguém que investiu na sua vida, porque acreditava na sua mudança. Nós também, amados, precisamos investir na vida das pessoas. Nós precisamos investir não só com oração, mas nós precisamos investir de uma maneira repartindo com ela a experiência de Deus, repartindo com ela aquilo que nós temos na nossa casa, repartindo com ela a palavra, repartindo com ela, porque nós estamos investindo na vida desta pessoa. Pastor, dá muito trabalho, mas você também deu trabalho, abençoado. Pastor, mas gasta tempo, mas também teve alguém que investiu tempo contigo. Pastor, mas eu não tenho tempo, mas imagina se aquela pessoa lá atrás falasse com você da mesma forma que você fala hoje. Você não estaria aqui. Mas que Deus quer trazer para esta igreja e para a igreja dele? Compaixão pelas almas. Aleluia! Compaixão pelas almas. Por isso que ele está dizendo, aonde está os Barnabés de governador Valadares? Amados, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Barnabé, ele viu muitas coisas, mas ele investiu na vida de alguém chamado Saulo, que perseguia os cristãos. E esse Saulo, depois ele se tornou Paulo. E quando nós olhamos, nós falamos assim, como é bom falar sobre as cartas de Paulo. Mas muitos de vocês, ou muitos de nós, não sabemos que antes dele ser Paulo, ele era Saulo. Ele perseguia os cristãos. Por isso que Deus fala, orai pelos que te perseguem. Quanto mais perseguido, mais oração. Quanto mais inveja, mais oração. Quanto mais pedrada, mais oração. E às vezes nós não entendemos o mover de Deus. Por isso que ele fala, orai pelos que te perseguem, porque lá atrás Saulo perseguia os cristãos. E o que Deus falou para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Então a briga não é sua, a briga é com o próprio Deus. Mas eu preciso apresentar isso a Deus. Amados, então quando nós falamos sobre Paulo, que Barnabé investiu ali, investindo na vida dele, mas também, quando nós olhamos para Timóteo, Timóteo foi investido pela vida de quem investiu na vida de Timóteo? Paulo. Olha como é importante o investimento. E nesta noite eu queria dizer para você, não pare de investir em vidas. Aleluia! Não pare de investir em vidas. Pastor cansa. Pastor dá trabalho, dá. Mas é a maior alegria quando você vê um homem e uma mulher restaurado, restituído das trevas para a luz. Daqueles que não eram, como estão hoje. E você pode dizer assim, Deus, muito obrigado, porque o Senhor me deu condições e a oportunidade de investir nessa vida. Amados, todos nós fazemos parte de uma grande comissão. Quando olhamos para Mateus 28, 19 e 20,
todos os cristãos precisam de estar comprometidos com a grande comissão, fazer discípulos e consolidá-los. A grande comissão é a verdadeira razão da igreja de Jesus Cristo existir. A grande comissão, amados. Você tem que entender isso, que você não faz parte apenas de um povo metodista. Quando você decide por Cristo, você está entrando na grande comissão do reino de Deus. E essa comissão, ela tem um propósito. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. E não só fazer o discípulo. Ainda diz, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vamos lá para a escola dominical. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então só não ganha a pessoa. Por isso que a gente fala muito de grupos pequenos. Por isso que a gente fala muito de célula. Porque não adianta só eu ganhar, eu preciso ensinar. Não adianta só eu dizer uma vez de Jesus, eu preciso continuar falando de Jesus. Por isso que eu trago ele para perto e continuo alimentando o quê? A palavra do Senhor. Então, quando nós olhamos para essa grande comissão, ele nos dá uma ordem. Ele fala, ide, fazei discípulos. Mas como é que eu vou? Para onde que eu vou? De que maneira que eu vou? Eu vou orar. Eu não vou de qualquer jeito. Eu não vou de qualquer maneira. Eu vou orar, porque o Pai vai me direcionar. E às vezes nós falamos assim, nós estamos indo, nós estamos fazendo, mas Deus muitas vezes fala, não é dessa forma que eu gostaria que você fizesse. Eu quero ir, eu quero fazer, e Deus fala, sossegai porque não é o tempo. Mas eu só entendo isso da parte de Deus. Fala, mas eu quero fazer. Mas Deus fala, antes de você chegar lá, eu vou na sua frente. Antes de você pisar lá naquela terra, eu estarei indo na sua frente. Antes de eu chegar em Valadares, eu já estava jejuando e orando. Eu enfrentei 12 horas para chegar aqui, 4 de avião e 8 de ônibus. Você pensa que é fácil a turbulência lá em cima? A turbulência aqui embaixo é difícil, mas a turbulência lá em cima, se Deus não estiver sustentando, que Deus o tenha. E nós falamos, Senhor, que seja tudo da tua forma, do teu querer. Mas porque existia um propósito de encontrar o quê? De encontrar pessoas nesse lugar e dizer para ela, não desanime, Deus tem cuidando de você. Não desanime, que Deus vai usar a sua vida para cuidar de outras pessoas. Não desanime, assim como Deus fez comigo, vai fazer contigo. Não desanime, não é o poder econômico que manda no mundo. Quem manda no mundo é Deus. Aleluia. Você está preocupado, eu também estou, mas se Deus não abrir a porta do céu, a janela do céu, nada acontece para nós. Em vez de você se prender às notícias, por que você não investe a sua vida em Deus? Fala, Senhor, as notícias não são boas, mas Tu é o Deus da bondade. Senhor, a notícia é de tristeza, mas Tu é o Deus da alegria. Senhor, a notícia é de tragédia, mas o Senhor é o Deus da salvação. Senhor, a notícia é de fracasso, mas o Senhor é o Deus que fortaleza. Então nós precisamos nos movimentar naquilo que nós cremos, naquilo que nós dizemos ser, naquilo que nós queremos ser, através da presença de Deus, amados. Essa é a função da igreja. A igreja faz a diferença na terra. Se não, fecha a porta, joga tudo e fala, Deus, vai embora, leva todo mundo embora de uma vez. Mas Deus ainda não voltou, porque tem muita gente ainda a ser salva. Por isso que Deus não voltou. Jesus está voltando e vai voltar. Mas ainda tem muita gente ainda a ser ganha. Aleluia, amados. E nós olhamos para esse homem chamado Barnabé, e todos precisam de um Barnabé. E quando nós olhamos para as pessoas que vocês vão ganhar nesta cidade,
Amados, eu saí de uma igreja de 8 pessoas para uma igreja de 120 pessoas. Não vou entrar em detalhes. Eu estou há 7 anos. Sou pastor da Igreja Metodista Central de Joinville. 7 anos. O pastor falou que só Deus na minha confusão. Lá eles são alemães, eu sou afro. Lá eles são italianos, são poloneses, né? É Europa brasileira, é totalmente diferente. Mas Deus pega os que não são, para confundir os que são, para mostrar que Ele é Deus. Aleluia! Deus te tira de um lugar, te leva para um lugar totalmente diferente, e você fala assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas quando você está no Senhor, você fala, eu vim para louvar o teu nome, Senhor. Eu vim para que o teu propósito venha se cumprir nesta cidade. Eu vim para passar por todas aquelas dificuldades que eu sei que eu vou ter que passar. Mas o Senhor vai me dar força. O Senhor vai me dar coragem. O Senhor vai me dar estratégia. Única coisa que Deus fala para nós, não saia da minha presença. Não saia da minha presença. Amados, e quando nós olhamos para Barnabé, tem algo que às vezes nós não queremos. O pastor falou, algum momento hoje, no hospital, que ele leu assim, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E aquela palavra ficou comigo, eu peguei, peguei. Viu, pastor, estou ligado, né? E eu olhei para aquela senhora naquela cama, e eu falei, Senhor, Tu é Deus. E orando em espírito, falei, Senhor, Tu é Deus. Eu sei que ela crê em Ti, mas essa doença não é para a morte, é para a vida, e vai abalar a família de alguém na família dela que não crê em Ti, mas Ele vai ver as Tuas mãos, através da vida dessa mulher. Eu estava dentro de um hospital, eu não tenho intimidade com a pessoa, mas Deus me trouxe essa revelação e falou, essa doença não é para a morte. E como é que Deus usa a vida do pastor para alguém que está numa cama e falar, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Na razão, amados, nós vamos falar assim, o pastor não está legal. Mas quando nós estamos na presença, nós estamos falando, Senhor, independente de eu passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor tem poder de me tirar dele. Independente das circunstâncias, o Senhor tem poder para me levar para pasto verdejante. Independente das situações, Senhor, o Senhor é consolação para a minha vida, que nem agora essa moça que faleceu, que o Espírito Santo esteja consolando a família. Esse é o nosso Deus, amados. E quando nós olhamos para a vida de Barnabé colocou quem ali? Deus colocou para ele Saulo. E Deus pode colocar alguém muito difícil para você cuidar. Mas não fuja. Não fuja, porque esse muito difícil é onde está o teu milagre. Aleluia! E muitas vezes, em situações mais difíceis, nós falamos para Deus, afasta de mim esse cálice, eu não quero isso não. Mas ali nós perdemos a bênção do Senhor. Ali que está os oásis do Senhor. O teu chefe te incomoda, ora por ele. Ali que está o milagre. Mas eu quero aumento, ora por ele. Alguém te incomoda, ora por ela, porque é ali que está o milagre. Não toma pedrada, árvore que não dá fruto, amados. Ninguém joga pedra numa árvore que não tem frutos. Mas se você está dando fruto, você vai tomar pedrada. Não tem jeito. Mas o mais importante, que quem é que vai te massagear? É o Espírito Santo que vai tirar a tua dor. E você, quanto mais pedrada eu glorifico ao Senhor. Quanto mais pedrada eu glorifico ao Senhor. Quanto mais pedrada eu glorifico ao Senhor. Mas ninguém vai entender. Mas você está entendendo todos os propósitos. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, amado? Glória a Deus, amados. Você não tomou pedrada nessa vida à toa. Mas você hoje pode contar uma linda história de superação.
E quando nós olhamos, amados, para Barnabé, mas você pensa, Ananias, que Deus falou para ele assim: olha, tem alguém que você vai ter que ir lá, orar por ele. E Ananias fala assim: Senhor, Saulo, aquele que maltrata os cristãos, logo eu, por que não outro? Só que Deus permitiu que Saulo ficasse cego. Quando Ananias chega para orar, Saulo já não enxergava mais de 3 dias. O que você está pensando que é uma grande guerra, que é uma grande luta, Deus já está tomando providência na tua frente. Apenas fala para o Senhor: Senhor, só vá comigo. E Ananias chegou ali, e o discurso foi diferente. Aonde ele chega e é visitado por Deus, Ananias, aonde Saulo é visitado, ele fala assim: irmão Saulo. Deus já estava trabalhando, amados. Esse é o poder da oração. A oração chega primeiro do que nós. A oração chega onde nós não conseguimos chegar. A oração cura, a oração liberta, a oração transforma. A oração traz aproximação. A oração restaura. E depois aquele homem que ficou cego, que foi curado, ele teve uma ação de Deus através da vida de Ananias, mas depois, amados, o que ele faz? Ele passa para Barnabé, e Barnabé começa acompanhando o Saulo que perseguia os cristãos. E daqui a pouco Barnabé vai alimentando, e aquele homem começa a pregar para aqueles que eles perseguiam. E aquele homem começa a pregar, só que aqueles que estavam com Jesus, que eram os discípulos, quando Saulo chega, os discípulos ficaram com medo de Saulo. Por quê? Por causa do passado. Tem muita gente que tem medo da gente por causa do nosso passado. Tem muita gente que malha a gente por causa do nosso passado. Tem muita gente que julga a gente por causa do nosso passado. Mas eis que tudo se faz novo, aleluia! E você, quando alguém te jogar o passado, você joga o presente. E você fala: a tua função é de Satanás, de acusador, mas a minha disposição é de Jesus Cristo, aquele que me lavou todos os meus pecados na cruz do Calvário. O passado não pode te parar. Família joga o passado, igreja joga o passado, as pessoas jogam o passado, mas Deus te mostra um futuro brilhante. Fala: só apenas confia em mim, aleluia. Por isso que muitas vezes as pessoas não confiam na gente, porque em vez da gente prosseguir, a gente trava, porque diz: mas também a minha família fica me julgando, mas também fulano fica falando. Deixa falar a questão que você está sendo lembrado. Fale bem ou fale mal de mim, questão que eu estou sendo lembrado, aleluia. Amado, quando você é lembrado, essa pessoa ela vai ter que vir falar com você. E ela vai falar assim: irmã, você foi isso, né, irmão? Fui, mas eu não tinha Jesus. E você, irmão, o que você é hoje? Tá bom, eu com Jesus estou prosseguindo, você sem Jesus está ficando. Eu com Jesus estou ganhando vida, você sem Jesus está parado. Eu com Jesus venci o câncer, você com Jesus sem Jesus está cheio de doença. Eu com Jesus organizei meu casamento, você sem Jesus está aí brigando um monte. Eu com Jesus meus filhos estão na faculdade, eu com Jesus os meus filhos estão crescendo, eu com Jesus a minha casa está em ordem. Quem te viu, quem te vê, né, irmão? Pois é. Mas o mesmo Jesus que foi apresentado para mim, foi apresentado para você. O mesmo Jesus que quis cuidar de mim, também quis cuidar de você. Mas a diferença é que eu disse para Jesus: Jesus, eis-me aqui a minha vida. E você negou Jesus. Amados, eu quero dizer para vocês, são 20 horas e 12 minutos, para você não ficar nervoso. Mas eu quero dizer para você
que Deus vai trazer pessoas diferentes para esta igreja. Mas que você não jogue o passado dela no rosto dela. Mas mostra para ele o mesmo amor de Deus quando você entrou por essa porta, que te acolheram, te abraçaram, te beijaram e falaram, porque a palavra de Deus diz: vinde como estais. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Vamos ver a igreja cantando bem bonito, vai. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus. E aí agora, eu vou pedir para o louvor vir aqui na frente e pedir para vocês, com muita humildade, eles vão cantar uma canção bem tranquila, mas que você possa, são 20 horas e 14 minutos, levantar do seu lugar e vir até o altar do Senhor, de alguma maneira, ou vem no corredor, ver. Mas o que se levantar é que você está dizendo para Deus: Deus, eu estou dando um novo passo de fé na minha vida. Não é que você não aceitou Jesus, não é que você não é metodista, mas é um novo passo de fé, de entender que Deus deseja te usar, e você falando assim: Deus, usa a minha vida para qualquer pessoa nessa cidade. Porque quando eu cheguei, eu vim como eu estava. Mas existem pessoas que querem chegar, mas elas precisam que eu seja um Barnabé na vida delas. Elas precisam de um abraço, elas precisam de um colo, elas precisam às vezes de um beijo. Mas muitas vezes, muitas coisas têm me impedido de ser esse Barnabé na vida dessa pessoa.